Histórias assombradas. E vamos ao relato de hoje, que é uma continuação. Quem aí lembra do relato do espírito do meu amante quer me matar? Eu acho que é isso. E essa é a continuação do relato O espírito do meu amante quer me matar. Acredito que é esse o título, agora também não tenho certeza, mas vou tentar lembrar de deixar nos cards aqui em cima para vocês, tá? Em algum lugar aqui, para quem não viu esse relato, se quiser voltar lá e ver, vai estar por aqui. Vou tentar deixar, tá bom? Olá, Ana, Matheus e assombrados. Primeiro quero agradecê-la imensamente por ter lido o meu relato. Posso dizer que você e os assombrados mudaram a minha vida. Eu não encontro palavras para expressar minha gratidão. Imagina, nós que agradecemos. Antes disso, gostaria de deixar claro aqui que algumas pessoas disseram que eu não me separei do meu marido por causa da vida boa que ele me proporcionava. Ana, isso não é verdade. Eu nasci em uma família bem estruturada. Os meus pais são engenheiros e têm uma empresa razoavelmente grande. Eu posso dizer que eu sou a ovelha negra da família, pois eu fui a única filha a não seguir os passos da família. Eu tenho 2 irmãos que são engenheiros como os meus pais. E eu, a caçula, fui a única que saiu para a decepção da família, para um caminho diferente, que foi a licenciatura em geografia. O apartamento que morávamos no Brasil foi um presente de formatura dos meus pais para mim. A casa da praia é da nossa família. Conheci o meu marido, né, na empresa dos meus pais, ele trabalhava lá. Então, não estive ou estou com o meu marido por interesse financeiro. Eu não preciso disso, até porque eu trabalhava. Agora esclarecido isso, segue o que aconteceu após você, querida Aninha, e os assombrados me darem conselhos e orarem por mim. Eu li todos os quase 1000 comentários no vídeo. Confesso que estava esperando muitos julgamentos, mas me deparei com pessoas maravilhosas e muito empáticas. Foram tão poucos julgamentos perto de tantas palavras de carinho e conselhos que posso dizer que, ao ler esses comentários, fez com que eu me reencontrasse. Minha gratidão. Ana, após você ler o relato, que escrevi como um pedido de socorro e também como desabafo, pois eu não estava mais suportando a angústia e a dor, ao ler os conselhos dos amados assombrados, resolvi que era hora de sentar com o meu marido e contar tudo o que havia acontecido e o que estava acontecendo. Foi uma decisão que eu tinha que tomar, não importando o que viesse depois disso. Então, eu comecei a contar que eu havia ficado com o Lírio, o policial militar da escola. Foi quando ele me interrompeu e me disse, pro meu espanto, que já sabia. E eu perguntei como ele sabia. Foi quando ele disse que o Lírio o procurou uns 5 meses antes, uns 5 meses antes de sua morte, e contou que nós estávamos juntos há quase 2 anos, e que ele me amava e queria ser feliz comigo. Foi quando meu marido disse a ele que não seria uma decisão dele, do Lírio, mas sim minha, e que ele conversasse comigo. E foi quando meu marido me olhou nos olhos e disse: eu preciso ser sincero com você. Eu, na época que comecei o meu doutorado, eu me apaixonei por uma mulher e comecei a ficar com ela. Foi por isso que eu não tinha mais tempo, quando você começou a me cobrar. Lembra que ela falou que ele estava trabalhando muito, ficando o tempo todo lá, e ele não, né, ela começou a ficar carente, não tinha mais tempo. Então, eu comecei a ficar com ela e foi por isso que eu não tinha mais tempo, quando você começou a me cobrar tempo, né? Você estava certa, eu estava me afastando do nosso casamento. Sinceramente, eu estava apaixonado e acabei deixando você de lado. E quando você parou de me cobrar, eu achei que dava para ir levando. E foi o que eu fiz. E eu me sinto culpado com tudo que houve com você. E com o Lírio.
Eu só me dei conta de que eu ainda amava você quando o Lírio me procurou e me disse o quanto ele amava você verdadeiramente e que ele havia descoberto que eu estava tendo um caso. Ali eu acordei e vi que precisava resolver a minha situação ou eu perderia você. Foi por isso que mudei para cá. Ana, o meu chão abriu naquele momento. Não sabe se ficar feliz ou triste, né? E aí eu fui me lembrando de tudo, do quanto eu me senti sozinha, carente, das cobranças que eu fazia e não surgia efeito, o quanto fiquei vulnerável e talvez por isso eu tenha caído nesse relacionamento. Começamos a chorar. Eu não podia culpá-lo por minhas ações, mas as ações dele, de alguma forma, interferiram nas minhas. O meu choque maior foi quando eu perguntei a ele quem era a mulher. Ele não queria dizer, pois disse que já havia acabado esse relacionamento. Já havia acabado o relacionamento antes de vir, mas eu insisti e ele acabou falando. Peraí que eu tô... Até eu preciso voltar a ver o outro relato, gente, mas era a Nina. Sim, a Nina, a irmã do Lírio. Aquela que eu ajudei no funeral do Lírio. A única que não me julgou. Meu Deus, como assim? Ele a conheceu nas festas juninas da escola, da qual ele foi comigo, nas quais ele foi comigo algumas vezes, e o Lírio levava a irmã. Agora eu entendi o porquê ela não me julgou. Perguntei a ele se tinha sido o Lírio que contou ou foi a irmã dele. Ele disse que a Nina já havia contado para ele quando eu comecei a ficar com o irmão dela. E com isso eu acabei levando o meu caso. E com isso ele que tá falando aqui, com isso eu acabei levando o meu caso com ela meio que sem culpa, né? Já que ela tá... Mas eu só acordei do meu sentimento por você, o marido dela dizendo. Eu só acordei do meu sentimento por você quando o Lírio veio falar comigo. Porque me fez refletir. Ele realmente amava você. Pois que homem procuraria o marido de sua amada e falaria às claras o quanto ele a amava? Eu sabia que a chance de perder você era enorme. Meio que foi um clique para eu acordar. Ana, mais uma vez eu fiquei sem chão. Era tanta informação, eu achei que eu fosse morrer. Liguei para Nina e falei que eu sabia de tudo. Ela me disse, isso não é problema meu, que já não bastava eu ter tirado o irmão dela. Agora você quer que eu perca o meu marido também? Sim, Ana, ela também é casada. Acabei por desligar o telefone. Realmente, ela tá certa. O que ela tem a ver com isso, né? Cada um que arque com as consequências de seus atos. Conversei com o meu marido, que depois de tantas trocas de culpa, sofrimento, decepções de ambos os lados, que o melhor seria nos separarmos. Por mais que talvez restasse amor, sim, eu não sabia se eu ia conseguir. Depois desse dia, eu ainda continuava a ouvir barulhos, coisas caindo, luzes acendendo sozinha. E os pesadelos com o Lírio ainda aconteciam. E eu sempre rezando, pedindo a Deus proteção. Alguns dos assombrados me falaram que iriam interceder por mim, e iriam rezar e tentar encaminhar o Lírio. Eu passei por dias de muitos pesadelos, que para mim pareciam reais. Meu marido estava dormindo no quarto de visitas, mas me socorria de madrugada dos meus pesadelos. E um dia de madrugada, ele viu um vulto entrando no meu quarto e correu pensando que era um ladrão. Mas ao entrar no meu quarto, ele se deparou com uma sombra mais escura que o escuro, deitada do meu lado. Foi quando ele me acordou gritando e saímos para a rua e acabamos dormindo em um hotel. Ele não é religioso e nem acredita em assombrações, mas naquele dia ele viu que era real. Apesar de que naquele momento estarmos separados, não em cartório, apesar de que naquele momento
estávamos separados, não sei, não em cartório. Eu ainda estava morando em nossa casa. No outro dia, resolvemos mudar de casa mais uma vez. Eu ainda não estava certa, sabe, se eu voltaria a morar no Brasil ou não, então nos mudamos de casa. E depois dessa mudança, eu comecei a parar com os pesadelos. Nessa casa, já aqui, não tinha mais barulhos e nem aparições. Comecei a frequentar a igreja batista e começamos a fazer terapia de casal. Aninha, há 2 meses atrás eu tive um sonho. Para mim era real, muito real, mas eu não posso afirmar. Eu estava deitada, tinha acabado de desligar o abajur do meu quarto, eu estava sozinha e meu marido estava em Los Angeles a trabalho. Quando o lírio sentou do meu lado e colocou a mão na minha barriga e disse: cuide dela por nós. Vocês serão muito felizes. Me perdoe por te fazer sofrer, mas agora eu preciso partir. Te amo. E sumiu. Ana, eu não sei se foi sonho, mas era tão real para mim. Eu até senti no ar o cheiro do perfume dele. Sim, era o cheiro do perfume que ele usava. E depois desse dia, eu nunca mais sonhei com ele. Simplesmente ele sumiu dos meus sonhos e também dos pesadelos. E depois desse dia, eu fui me sentindo mais leve, com disposição, voltei a caminhar, a cozinhar, coisa que amo fazer. Eu não sei explicar, eu me sinto livre. É como se tivesse tirado um fardo das minhas costas. Talvez tenha sido a conversa transparente com o meu marido, onde foi muito, muito dolorida, nos machucou demais, mas foi necessária. Ou se o lírio conseguiu, ou porque o lírio conseguiu se encontrar, enfim. Ou também são todos esses fatores juntos, né? Fui ao Brasil, mês passado, de férias, e a Nina ficou sabendo, pois temos amigas em comum. Ela pediu para uma amiga entregar uma carta para mim. Era do lírio. Essa carta ela achou no meio do livro que ele mais gostava. Enfim. A carta estava em um envelope lacrado, escrito para fulana, no caso eu, com amor. Ana, eu não tive coragem de ler. Eu acabei por queimá-la. E ao queimá-la, conversei com o lírio, pedi perdão por tudo e disse que ele foi uma pessoa muito especial para mim. Eu passei 10 dias no Brasil e ao voltar, eu comecei a passar mal. Tontura, vômito, uma pequena cólica. Fui ao médico e para o meu espanto, descobri que eu tô grávida. Sim, Aninha, estou grávida aos 46 anos. Estou com 13 semanas e nós fizemos o exame de sexagem fetal e Aninha de Deus, é uma menina. Na hora eu me lembrei do sonho do lírio, onde ele me disse, cuide dela por nós. Foi uma sensação desesperadora na hora, porque como isso seria possível? Como o lírio saberia? E de susto também, e foi susto também, né? Pois eu e o Miguel, meu marido, nunca pensamos em ter filhos. Mas eu estou muito feliz. Talvez seja o universo me dando mais uma chance de ser feliz. Eu e o Miguel estamos na terapia de casal e seguimos nos perdoando, um dia de cada vez. Eu me sinto abençoada depois da tragédia pela qual passei, carregando minha culpa e tentando não torná-la um fardo. Lamento muito tudo o que fiz e por ter cruzado o caminho do lírio, mas preciso seguir em frente. Aninha, se eu puder deixar um conselho, meu Deus, justo eu, né, dando conselhos? Mas sim, meus queridos, não deixem os sentimentos de solidão e carência te levarem a outros caminhos. Se você estiver passando isso em seu casamento, vá até o fim, converse, faça terapia de casal ou mesmo se separe. Evite tragédias como a minha. Por isso eu irei carregar comigo até o último, suspiro. Agradeço você, Aninha, e todos os assombrados que mesmo sem me conhecer tiveram tanta empatia, carinho e preocupação.
Me tornei membro do canal e sempre que posso estou nos ao vivo ou no proibidão. Gratidão a todos que me ajudaram. E quando minha querida e amada filha nascer, avisarei a todos vocês. Obrigada, abraços carregados de carinho e gratidão. Ah, mais uma coisinha, não se esqueçam do like e da visitinha na loja assombrada. Obrigada, um beijo. Gente, assim, sabe? Quando dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, enfim, talvez tudo isso tivesse que acontecer. Eu sei que é muito triste o Lírio, enfim, mas será que não era o tempo dele? Será que ele não cumpriu o que ele deveria, talvez, ter cumprido nesta vida? Depende, né? Alguns têm uma visão, outros têm outra visão a respeito disso, mas no fim acabou dando tudo certo. Assim, na medida do possível, né? Tá tudo se encaminhando. E olha só, gente, uma gravidez agora, e ele falou, e ele veio dar o recado. Então, ele tá bem, ou era para essa criança vir, né? Enfim, vá saber, né? Vai saber. Mas eu acho que não sei se existe acaso, coincidência, será? Bom, deixo aqui para vocês comentarem de novo com muito respeito e carinho, como ela disse que ouve bastante nos outros, tá? Tudo de bom para você, um beijão e a gente aguarda notícias. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.